É duro. Tá bom. Boa noite a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião por videoconferência. Como sempre, ainda devido à pandemia do coronavírus, Covid-19, respeitando aí o distanciamento social, mais uma vez, a nossa reunião se dará por videoconferência. Hoje, no dia 13 de maio, temos como item de pauta a aprovação da ata da reunião no dia 29 de abril de 2020 e a apresentação e discussão sobre o relatório gerencial referente ao primeiro bimestre de 2020. O primeiro item da pauta é a aprovação da ata do dia 29 de abril, que eu coloco em deliberação, porque a ata já foi encaminhada por e-mail e por WhatsApp previamente, e eu coloco em deliberação porque eu acredito que ninguém mais tenha nenhum adendo a fazer, porque já foram feitas as alterações necessárias. Então, eu coloco em votação. Silene? Aprovado. Edson? Ok, aprovada. Eric? Aprovado. Fábio? Edu? Aprovado. Nara? Aprovado também. Paulo? Aprovado. Paulo, faço minhas as palavras do Fábio. A ata ficou excelente, viu? Muito bem redigida, parabéns. Muito obrigada pela colaboração, obrigada pela preocupação e dedicação. Ficou ótima mesmo, muito clara. Obrigada, viu? Como segundo item desculpa, gente, então, por unanimidade, a ata está do dia 29 de 4 de 2020 está aprovada. Como segundo item da pauta, apresentação e discussão do relatório gerencial, então eu passo a palavra para o nosso querido controlador interno, Bruno, que vez ou outra vem por aqui nos auxiliar e passar as informações. Boa noite, Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigada por estar com a gente. A palavra é sua. Boa noite, todos estão me ouvindo? Sim. Gente, então boa noite. Eu vou tentar fazer a apresentação aqui. Eu não sei se vocês vão ver em tela cheia ou se a tela vai ficar pequenininha, mas esses são dados que acho que o André encaminhou um pouco antes por WhatsApp, qualquer coisa, se ficar muito ruim a leitura. Mas eu vou tentar fazer bem pausadamente, e aí qualquer dúvida que ocorrer, vocês podem me perguntando, né? E aí a gente vai conversando, tá bom? Então, vou abrir aqui, fazer o teste. Vocês estão vendo a imagem agora, certinho? Sim. Ok. Tá, então eu vou falando, né? Eu não estou vendo vocês, estou vendo o relatório também, mas qualquer dúvida que tiver, vocês podem me interromper e a gente vai conversando. Vou tentar fazer bem pausado para que todos entendam, né? Bom, então esse é o relatório do primeiro e do segundo dos 2 primeiros meses do do ano de 2020, né? Então, a gente sempre começa com finanças e orçamento, que são os nossos dados de folha de pagamento, os dados gerais, tá? Então, os primeiros dados é em relação à folha de pagamento dos aposentados. Como a gente pode observar, os dados totais, eles permaneceram numa tendência bem parecida, né? Totalizando aí algo em torno de 9 milhões de reais por mês, né? Sendo que no mês de janeiro a gente tem um valor um pouco maior que é associado ao adiantamento do 13º salário, né? Que representa aí algo em torno de 670 mil reais no mês de janeiro, né? E um pouco menos em fevereiro, né? E aí nessa linha aqui a gente mostra a quantidade de aposentados, né, na nossa folha. A gente tinha 1.156 aposentados, e a gente foi para 1.170 aposentados, tá? Dando prosseguimento, o segundo gráfico em relação à parte de pensionistas, né? Também uma tendência bem parecida com aquilo que a gente já via nos outros meses, né? Algo em torno de 560 mil reais por mês, 570, sendo que em janeiro um pouco maior por 2 razões. A gente tem aqui o adiantamento do 13º já, né?
E também aqui dentro desse provento de pensões, ele foi um pouco maior em relação a fevereiro, porque aqui a gente teve alguns pagamentos retroativos de benefício, né? Então, eu entrei na folha de pagamento e eu vi que a gente pagou aí algo em torno de R$20 mil, que era um diferencial de benefício de pensões que não tinham sido pagos e passou a ser pago, né? Então, na média aí, o valor ele é constante, sendo que nós temos 106 pensionistas na nossa folha. Aqui, agora, a gente tem os dados de auxílio-doença, né? O auxílio-doença, lembrando, né, que a partir de abril, ele já não consta mais na nossa folha de pagamento, né? Então, nos primeiros meses do ano, a gente ainda estava fazendo esse pagamento, sendo que, do ponto de vista orçamentário, esse recurso ele é de responsabilidade dos entes, né? Mas, em todo caso, a gente ainda fez o pagamento até o mês de março, sendo que aqui nos 2 primeiros meses a gente teve uma tendência de queda, né? Lembrando que no ano passado, em média, a gente pagava algo em torno de R$750 mil por mês de auxílio-doença, e nesses meses iniciais a gente teve uma queda, né? Primeiro, R$561 mil no mês de janeiro, R$494 mil no mês de fevereiro, tá? E aí, 109 pagamentos em janeiro e 102 pagamentos de auxílio-doença em fevereiro. Aqui, as despesas com conselheiros, né, que é a média que a gente vê todo mês, algo em torno de R$30 mil. Algumas diferenças existem por folhas complementares, né, mas sempre numa tendência constante aí de R$30 mil por mês, que é a soma total dos valores pagos a todos os membros, né. E aqui não tem muitas explicações a mais para fazer. Aqui já temos a folha de servidores ativos, né, da Poliprev, né. A gente observa, assim como os outros valores, em janeiro um valor um pouco maior, porque a gente também fez antecipação de 13º salário, né. Então, ao todo aqui a gente pagou algo em torno de R$250 mil no mês de janeiro, e algo em torno de 230 mil no mês de fevereiro, né? Sendo que aqui tem outros valores, no relatório está um pouco melhor detalhado, no gráfico não aparece muito bem, mas a gente discriminou todos os valores que a gente paga para os servidores ativos aqui da Poliprev. Então tem os vencimentos, que é o salário base, tem a antecipação do 13º, tem férias, no caso, né, para quem saiu de férias, e os valores associados às férias e o salário maternidade, no caso que nós temos 2 servidoras, né, que são mães, né, e que desde o início do ano elas estão desfrutando salário maternidade. Então a gente tem a partir de agora a gente consegue abrir todos os pagamentos nossos aqui dos servidores ativos nessas categorias, né, e aí no relatório escrito que eu também faço, está um pouco melhor detalhado. Aqui agora a gente tem o custo administrativo, tá? E a gente percebe uma tendência aí nesses 2 primeiros meses de ter sido por volta de 330, 332 mil em média, né? Um pouquinho maior em janeiro, 342 mil, e em fevereiro um pouco menor, 328 mil, né? Lembramos que ano passado a média, né, era algo em torno de 450 mil por mês, né, então a gente tem uns valores bem baixos nesses primeiros meses do ano, e a tendência, a gente acredita que é manter bem baixos esses valores, né, porque um dos valores que contribuíam para o aumento do nosso custo, fazer algumas variações, eram os pagamentos pelos serviços de compensação previdenciária, e o contrato ele foi encerrado, né, nesses 2 primeiros meses do ano não teve nenhum pagamento e o contrato está encerrado. Então, acho que a gente acredita que daqui por diante, a não ser que tenha algum serviço excepcional que a gente tem que executar, a gente tem uma média que não varie muito, que fica em torno dos 350 mil por mês, custeio administrativo, tá? Aqui temos nossas receitas. Basicamente, receitas de contribuição dos segurados, contribuição patronal e os aportes para a cobertura do déficit atuarial, né? Lembrando aí que a gente está numa média de 10 milhões, lembrando que nesse ano, no final do ano passado, foi aprovada a lei do aporte, né?
que atualizou e alterou a sistemática de financiamento, nós já, do déficit atuarial, e a gente já vem recebendo os valores do aporte, não é? Como a gente já apresentou em outras reuniões, em contas específicas, né? E o dinheiro do aporte ele vai todo para um fundo específico que a gente apresentou para o conselho, deliberou, até para facilitar o controle desses recursos, né? Que eles têm uma destinação específica, uma finalidade de longo prazo. Né? Então, totalizando aí 10 milhões de reais por mês, mais ou menos, de receitas previdenciárias. Aqui temos outras receitas, que é a receita do Comprev, né, e dos parcelamentos de débitos patronais de anos anteriores, né. A compensação previdenciária, a gente não aprovou nenhum processo nesses inícios de ano, então o valor que a gente recebeu de Comprev, ele é referente aos valores de processos compensados anteriormente, né, aquelas 233 parcelas que vão mês a mês entrando, então a gente tem um valor fixo que a gente sempre recebe de Comprev, independentemente de aprovar processo ou não. Então a gente recebeu aí algo em torno de 730 mil em janeiro, 755 em fevereiro. E aqui a gente também tem o parcelamento, né, que totaliza aí algo em torno de 800 mil reais, parcelamento que vai até o meio do ano, né, temos algumas parcelas ainda a receber, estão totalizando aí 1,5 milhões de receitas não recorrentes, né, como eu chamo, e nos 2 meses, né, algo em torno de 1,5 milhões, né. Aí a gente soma, né, essas receitas com as receitas de previdenciárias, né, e outras receitas para ter o saldo financeiro. Assim como a gente une as despesas previdenciárias com o custeio administrativo para ter todas as nossas despesas. Então, o que a gente já observa aí é que em janeiro a gente teve um superávit financeiro de algo em torno de 1 milhão de reais. Dá para ver aqui que as receitas previdenciárias, elas foram um pouquinho menor do que as despesas previdenciárias, né? Só que como a gente tem Comprev e parcelamento, né, isso acaba contribuindo para o superávit. Já em fevereiro a gente teve um superávit de mais de 5 milhões de reais, né? Por conta do rendimento de títulos públicos na nossa carteira, né, que são cupons semestrais, né, e aí a gente teve aí 4 milhões de receita, né, e esse rendimento ele entra na nossa conta. Então, a gente vê aí ao longo desses 2 primeiros meses, a gente teve um superávit financeiro interessante, né, inclusive isso contribuiu em adicional para dar lastro, né, para nossas operações de pagamento do PCV dos inativos, né, porque além da legalidade concernente ao processo, a gente também teria que ter essa viabilidade orçamentária também para ratificar ainda mais a decisão de ter implementado isso nesse momento, tá? Então, um acumulado aí de mais de 6 milhões de reais nesses 2 primeiros meses do ano. Agora, falando de investimentos, a gente tem aí, nos 2 primeiros meses do ano, a gente tinha em janeiro, aqui a gente abre por liquidez alta e baixa, né, fundos estressados e fundos líquidos, né. Em janeiro, nossa carteira estava em 1,342 bilhões, né, sendo 1 bilhão líquido e 333 de fundos mais líquidos, né, de conversão longa, né, fundos mais estruturados. E em fevereiro a gente teve uma pequena redução para 1,320, né, em relação a janeiro, né. Ainda não está perceptível as movimentações associadas ao Covid-19, né. Então, nos próximos meses, nos próximos relatórios, vai estar mais visível alguma variação maior na nossa carteira, que é o que aconteceu com todos os RPPS, né, em função de variações do mercado de ação e outros mercados por conta das incertezas associadas à Covid-19, né, reversão de expectativas de crescimento, né, e aí nos próximos relatórios isso vai estar um pouco mais evidente, mas por enquanto está até que estável aí, na casa do 1,3 bilhões de reais no nosso patrimônio. Aqui a gente mostra enquadramento, né? Então, aonde está nossos fundos, que tipos de fundos que nós temos na carteira, né? Então, basicamente, nós temos fundos de ações, que tem algo aí em torno de 300 milhões de reais, títulos de tesouro, que está aí 210 milhões em janeiro, 208 em fevereiro,
Nós temos fundos referenciados em títulos públicos, que eram 346 milhões em janeiro e 352 em fevereiro, fundos de renda fixa, 92 milhões e 90 milhões, e renda fixa geral, né, 157 milhões e 160 milhões. Né, são as principais categorias de investimento que nós temos, né. E aqui um gráfico de APRs que eu faço, né, que é o fluxo de operações, né, então as barras que estão aqui acima são aplicações e as barras que estão abaixo aqui dessa linha horizontal são resgates, né. Então, em janeiro, eu destaquei aqui algumas operações, né, a gente resgatou 73 milhões de reais de contas de fundos nossos, passando, obviamente, pelo conselho e fazendo as devidas justificativas, para aplicar em 2 fundos, né, um fundo de ações e um fundo, que é esse 48 milhões é um fundo de ações do Itaú, e esse 25 milhões é um fundo de renda fixa do Santander, né. Todas essas operações, né, que estão nas atas do fim do ano, do início do ano, né, passaram por deliberação do conselho, apresentação de lâminas, toda essa transparência que nós fazemos. E aí, em fevereiro, uma movimentação total menor, né, então, quando essas barras são pequenas, quer dizer que a gente não fez muita movimentação, então a gente resgatou dinheiro praticamente para fazer o pagamento de fornecedores e pagar a folha de pagamento dos nossos aposentados e pensionistas, né. Então, aqui um fluxo que vai ter saque de 15 e a aplicação de 15 milhões, né, então praticamente não teve nenhuma movimentação. Lembrando que o maior detalhamento desse gráfico também está no relatório que eu fiz, porque aí lá está por escrito, item por item, não dá para aparecer tudo no gráfico por conta da formatação, né. Agora a gente vai falar de previdência e perícia, né, alguns dados aqui de protocolos, né, então a gente vê que em termos de protocolos praticamente ficou igual janeiro e fevereiro, algo em torno de 50 mais ou menos, né, sendo que os principais protocolados que nós temos são relacionados a simulações de aposentadorias, né, e alguns relacionados à juntada de documentos, né, e é esse 13 e o 5, e esse 20 e o 25 são as simulações. E aí tem vários outros tipos de protocolados, né, mas eu destaquei mais esses 2, são os que aparecem em maior quantidade, né. Em termos de atendimento, a gente vê que de janeiro para fevereiro o atendimento foi um pouco maior, tanto em termos de atendimentos telefônicos, quanto em simulações realizadas, quanto em atendimentos. E acho que uma explicação é porque, como dezembro a gente, né, encerra o ano um pouco, a prefeitura, a municipalidade, ela não tem expediente por alguns dias, o mês de dezembro, acho que em janeiro tem uma demanda represada que acaba se refletindo no maior aumento, né, em termos de atendimento no mês de janeiro. E aí em fevereiro uma redução, tanto em atendimentos telefônicos, quanto em simulações e em atendimentos agendados. Aqui a gente tem dados de benefícios, né, deferimentos de benefício, né, ou seja, processos de aposentadoria e pensão, né, e o resultado, né, e a gente vê que aqui são benefícios que são aprovados e que vão entrar futuramente na folha de pagamento, né, que se concentram principalmente em aposentadoria pelo artigo 40 da Constituição, né, 16 em janeiro e 7 em fevereiro, aposentadoria pelo artigo 3º das emendas constitucionais 47 de 2005 e 41 de 2003, né. Então, basicamente aqui aposentadorias pela média, principalmente, e aposentadorias com integralidade e paridade na sequência, né. Os indeferimentos, a gente vê que, principalmente por conta do abono de permanência, né, ou seja, pessoa que opta por trabalhar um pouco mais, ao invés de já entrar em aposentadoria, né, então, o não implemento de algumas aposentadorias é explicado pelo abono de permanência. E aqui são aposentadorias e pensões concedidas, ou seja, que entraram na nossa folha de pagamento, né, janeiro teve um valor muito expressivo, e muito por conta, novamente, acho, do represamento de uma demanda que poderia ter sido feita em dezembro e não fez, então que se concretizou em janeiro, né, e aí principalmente por aposentadorias por tempo de contribuição, né, 16 aposentadorias em janeiro e 8 em fevereiro. Aqui o auxílio doença por motivo, né,
embora o número do auxílio-doença tenha diminuído, o pagamento total de auxílio-doença, os novos afastamentos, eles foram um pouco maiores em fevereiro do que em janeiro, né? Sendo concentrados por motivos psiquiátricos e ortopédicos, né? Que é o que a gente sempre tem visto desde que a gente começou a trabalhar com esses números, né? E em termos de secretaria, também se concentram na Secretaria da Saúde e da Educação, que é onde se concentra o maior número de servidores do município, e aí, por consequência, é onde a gente tem o maior número de afastamentos, né? E, por fim, a administração geral, né? Aqui são dados de compras, licitações e contratos, né? No relatório está um pouco mais detalhado, né? Mas aqui o que a gente vê é que em termos de compras diretas, ou seja, aqui são despesas que são feitas, que estão dentro do limite da Lei 8666, ou seja, elas prescindem de licitação, então são compras diretas, né, que são feitas mediante orçamento, modificação, né, mas são feitas sem licitação. A gente tem uma média aí de R$7 mil nos 2 primeiros meses do ano, só que aqui fazer uma explicação, quando a gente olha, e sendo que o principal valor aqui, tanto em janeiro quanto em fevereiro, é em relação a viagens, né, 2,8 mil em janeiro e 3,7 mil em fevereiro, viagens normalmente para o Rio de Janeiro, onde se concentram as assembleias de alguns fundos que nós somos cotistas, né. E aqui em janeiro, na verdade, a gente tem aqui esse 2,01, que está adiantamento de serviços, 2,85, adiantamento de consumo, mas que, na verdade, ela é uma despesa, porque a gente registra, né, só para explicar rapidamente, a gente registra essa despesa inicialmente de adiantamento, né, e é usada para pequenas despesas de pronto pagamento, né, então a gente paga em dinheiro, e esse dinheiro, na verdade, a gente saca e aí ele entra como despesa, e aí, posteriormente, conforme vai tendo a despesa, ele vai sendo usado. Se não usar tudo, esse dinheiro é estornado, né? Então, a gente registra lá R$2 mil de adiantamento de serviços. Pagamos só 500, esses 1.500 da diferença, ele volta para a Pauliprev, a gente deposita novamente na conta. Então, na prática, parte desse valor aqui de janeiro, ele vai retornar, né? Já retornou. Então, só para esclarecer. Então, na prática, a gente gastou bem menos do que esse valor que está aqui, deve ter gasto algo em torno de R$6 mil, né, 5 ou 6 mil reais, e aí em fevereiro, aí sim, praticamente as principais despesas foram com viagens, né, e com material de limpeza, e aí mais uma vez, né, o detalhamento um pouco maior está no relatório que a gente também apresenta para vocês, né, que também está disponível no nosso website, juntamente, também para lembrar. Contratos fixos, né, aqui são contratos que a gente... fornecedores que nós temos contrato, né, e a gente paga um valor fixo por mês. Na média, em janeiro está um valor bem mais baixo do que fevereiro, porque parte desses pagamentos foram antecipados em dezembro, né. Como o vencimento do contrato era no início ali do mês, provavelmente, e a gente estava sem expediente alguns dias, a gente optou por fazer esse pagamento já, antecipar em dezembro, então esses valores não apareceram aqui. Mas a partir de fevereiro a gente vê que a média fica em torno de 40 mil, né? Que aí é aquilo que a gente já apresentava em outros relatórios. Os principais contratos, a alocação da sede do Instituto, que é 11,7 mil, esse valor já foi atualizado, né? Mas é 11,7. A gente tem 7,7 mil, que é a alocação de computadores, para os servidores trabalharem aqui. E a gente tem os valores associados ao pagamento da folha, do serviço de folha de pagamento e da parte de contabilidade. E aqui, contratos variáveis, que está por volta de 5 mil reais em janeiro e 3,5 mil reais em fevereiro, um valor bem reduzido. Lembrando que a nossa principal despesa de variável, que fazia com que esse montante fosse bem maior, era com a compensação previdenciária, que a gente não teve nesses meses iniciais, e não vamos ter mais porque o contrato foi encerrado. Então, a gente também tem uma expectativa de que esses valores variáveis sejam bem reduzidos, porque aqui, basicamente, é conta de água, esgoto, internet, telefonia fixa, telefonia móvel, né? Então, são valores bem reduzidos, né?
Quando a gente olha no agregado, a gente vê uma média aí de R$50 mil por mês com contratos, né? Com compras, com contratos fixos e contratos variáveis, né? E aí, mais uma vez, a expectativa é que a gente fique sempre nessa média, e a não ser que tenha algum serviço excepcional que a gente passe a ter, né? Mas aí a gente, obviamente, que isso vai ser discutido posteriormente. Mas com os contratos atuais, as condições atuais, a ideia é que a nossa despesa fique aí por volta de R$50 mil por mês, né? Com fornecedores, né? E é isso. Acho que era isso. Perfeito. Eu vou abrir, eu vou passar a palavra para quem tiver alguma pergunta, e eu sou bem democrática, eu tenho pergunta, então eu vou começar primeiro perguntando. Super democrática. E aí, depois eu vou passando na ordem, tá? Eric e Nara pediram a palavra, tá? Uhum. Bruno, na tabela, acho que 2, na compensação previdenciária, eu percebi que os valores estão idênticos de janeiro e fevereiro, mas até nos centavos, eles estão idênticos. E você pode, eu li, né, na verdade, eu estou com um relatório aqui. Eu vou abrir aqui também. Eu estou com o relatório, não com o gráfico, com a apresentação do gráfico, eu estou com a parte administrativa. E eu tentei entender na leitura e não consegui. Você podia, por favor, me explicar? Sim, eu vou abrir aqui também para acompanhar. A tabela 1.3.1. Tá, vou abrir aqui o relatório escrito, aí eu já explico. Você quer que eu te pergunte tudo e que eu preciso e você vai responder, ou você quer que eu vou um por um? Acho que é mais fácil, né? Eu já estou abrindo aqui, eu já vou respondendo. Tá bom, ótimo. Vou abrir aqui, é 1.3.1, só um minutinho. Sim, então o que acontece, né? Na tabela 1.3.1, a gente tem, o que eu fiz aí? Ela tem o valor compensado e o valor futuro. Então, o que acontece? O que é o valor compensado? É o valor de processos de compensação previdenciária que a gente aprovou lá atrás, né? Então, são processos que a gente já aprovou e que a gente vem recebendo o dinheiro do INSS, certo? O que acontece? Tanto em janeiro quanto em fevereiro, a gente não aprovou nenhum processo. Isso significa que não entrou nenhum dinheiro a mais para a gente em relação a algum novo processo. Então, isso faz que o valor compensado seja o mesmo, né? Então, quer dizer, é a parcela, então. Isso. Não é uma nova compensação, mas é a parcela. Por exemplo, em março vai ter, se não tiver compensação, vai ter esse mesmo valor, em abril... Entendi, ótimo. Respondi, perfeito. Tranquilo. A próxima. Na tabela 3.1.3, tem os indeferimentos das aposentadorias. Talvez você não consiga responder para a gente agora e não tem problema, mas no segundo momento, quando você for apresentar os próximos relatórios, teria como você colocar os motivos, se é por falta de idade, ou se é porque as pessoas dão entrada sem ter direito ainda, ou se é porque são... Por que eu estou te perguntando? Preocupada em ser as aposentadorias especiais que estão sendo negadas, que estão gerando processos judiciais. A gente discutiu esse assunto na reunião passada, então por isso que eu estou perguntando dos indeferimentos, só para saber se não são esses casos. Então, nos próximos, se você puder, por favor, apresentar esse item do indeferimento, os motivos, Não, pode deixar. Eu acho que vai ficar legal. Nesse caso, eu também não tenho de cabeça exatamente o que está explicado, mas aí eu vou pesquisando e aí a gente vai... Só para você acrescentar isso como informação para a gente, tá? E aí, mais uma coisa, mais duas, na verdade, tá? Na 4.1.1, você está falando dos cargos ocupados no Instituto pelo concurso. Sim. Você vai saber responder, ou se vai ter que ser outra pessoa, o André, ou o jurídico, não sei. Eu também não me lembro, mas que, por exemplo, a enfermeira,
teriam duas vagas, porém só tem uma ocupada. Assistente social seriam 2 vagas, só tem uma ocupada. O médico 3, só tem 2. O técnico de informática seriam 2, só tem 1, e o contador 2, só 1. Essas foram percebidas. Eu queria saber das implicações disso, de ter sido ofertado no edital, provavelmente, 2 vagas e só ter chamado 1 do concurso. Por que eu estou me perguntando? Porque também discutimos isso na semana passada, na questão desses profissionais, enfermeiro, assistente social e médico, profissionais que essas vagas entrarão, entre aspas, em vacância no Instituto, serão cedidos para a Prefeitura. Até que ponto nós vamos responder ou ser responsabilizados pelo número de vagas ofertadas e pelo número de profissionais chamados para o concurso? Se você tem a informação, se não tiver também, a gente pode vir depois com isso, não tem problema. O André acho que vai responder esse item, vou passar aqui para ele. Você quer que eu te pergunte a outra coisa e depois passe já para ele? Pode, aí eu já mato esse assunto e volto. Beleza. Joia. Tá bom. Aproveitando, acho que vai ter que ser o André também. Então, aproveitando, na 4.2.1, fala do sistema contábil, e aí me fez lembrar, e eu tenho prazo, mas o André é ótimo nisso, tenho certeza que ele vai saber. Vamos à prorrogação de contrato da contabilidade, a pedido do Evans, o contador e tal. Só para dar um retorno rapidinho de como anda isso, já que funciona isso no relatório gerencial. Sim. O sistema contábil e tem a contabilidade, a gente tem o contador, e inclusive é vinculado à minha pergunta anterior. Nós teríamos talvez 2, só temos 1, e aí a gente tem esse contrato prorrogado. Eu queria que vocês pudessem, por favor, falar disso. Sim. Então, eu vou falar primeiro dessa parte contábil, aí depois o André comenta da questão dos cargos, né? Mas, realmente, né? O que acontece? Ano passado, até a licitação que nós fizemos para a parte de contabilidade, nós tivemos 2 contratos, né? Um contrato era só para o sistema contábil, que é a plataforma que a gente usa para lançar as informações, o contador usa, e outro contrato só para assessoria contábil, ou seja, para ele dar uma assessoria na parte legal, parte orçamentária, em relação à produção das leis orçamentárias, de como fazer esses valores, prestação de contas para o TCE. Lembrando que, mensalmente, a gente tem quase todo, pelo menos 1/3 do mês, a gente tem que se dedicar, eu falo a contabilidade, a enviar balancetes para o TCE, dos valores que foram registrados. Então, tem toda uma necessidade, e tinha essa necessidade, de um conhecimento adicional que vai além desse sistema, né? Aí a gente fez a licitação, e na licitação ficou acordado que, além do sistema contábil, na própria licitação, a gente deixou no termo de referência que a empresa vencedora, ela também prestaria assessoria para também contribuir com essa parte de conhecimento contábil, né? O que acontece é que esse contrato de assessoria, ele foi renovado no fim do ano passado, porque do final do ano para o início do ano, tem uma demanda muito grande relacionada às leis orçamentárias. Então, o nosso contador, ele diariamente teve que conversar com a empresa para assessorar ele. Então, a gente entendeu que não era adequado encerrar o contrato antes do fim do ano. Então, a gente postergou, fez mais um aditamento, e esse aditamento, ele se encerrou agora no início do mês de maio, né? Então, o contrato se encerrou em 2 de maio, então, a partir agora de maio, a gente só fica com uma despesa para a parte de contabilidade, né? Então, a gente ainda, nesse relatório no próximo, ainda vai aparecer tanto sistema contábil, que é 6.300, quanto consultoria contábil, que é, eu não estou vendo aqui, R$5.400, 5.491, né? Isso porque foi estendido, mas a extensão, ela se interrompeu no início de maio, e a partir de agora, sim, a gente não tem mais esse contrato, a gente só tem apenas o contrato de sistema de contabilidade
no qual também está incluso uma assessoria, né? Então, só para deixar bem claro que ele se encerrou no início desse mês, esse contrato adicional ainda estava vigente. Tá. Agora, obrigada, Bruno. Agora falta só o André responder. Vou passar aqui para o André, então. Obrigada, Bruno. Bom, o Bruno já respondeu em relação ao sistema de contabilidade, exatamente isso foi bem lembrado pela Sandra. Nós temos o sistema de informatização da contabilidade, que é o que foi listado ano passado, e nós prorrogamos não por 12, mas por 6 meses o último. Então, encerrou agora, lembrado pela Sandra e pactuado e não renovado conforme foi conversado no ano passado. Em relação ao concurso, a Lei 3570, ela criou as vagas, mas o edital ofertou uma vaga para cada função. Com a reforma previdenciária, com o PCCV aqui dos servidores, já que a gente ia ter que criar uma nova legislação, que é a 73, agora de 2020, estudado, parametrizado pelos pareceres jurídicos, as funções destinadas à perícia, não havia mais a necessidade de você manter as vagas abertas. A gente mantém o concurso renovado, como nós conversamos, ele foi prorrogado para caso de reposição de vaga, mas não para contratação. Também, não vou saber responder para vocês em 2017, o porquê que foi pensado o Instituto com 2 contadores e 2 profissionais de tecnologia de informação. Acredito que lá atrás foi pensado em que o Instituto poderia desenvolver seus próprios sistemas para abrir mão dos contratos de consultoria. Mas isso é muito complicado, muito complexo, e nas nossas análises, conversando com o nosso profissional de TI, a gente viu que isso não é viável, é um custo muito alto, a manutenção é muito complicada, tanto é que nem a prefeitura, nem hoje as grandes empresas tratam dessa forma. Ou seja, esse segundo profissional de tecnologia de informação, pela demanda que nós temos aqui, e já que nós temos os nossos 2 principais sistemas, que é o de contabilidade, de folha de pagamentos, contratado e terceirizado por conta das necessidades de atualizações constantes e de atendimento das normas, em especial do Tribunal de Contas, a segunda vaga é obsoleta, nós estaríamos pagando sem utilizar. Também o segundo contador, pela nossa demanda aqui, partindo da premissa que os contadores fiquem aqui, até a prorrogação do contrato de consultoria no passado foi por conta da mudança de contadores, porque um tinha feito a parte orçamentária e o outro não, também acaba sendo desnecessário. Nós temos profissionais da área de finanças, um contador é desnecessário, e até para não correr esse risco, porque a gente tem um histórico pregresso meio negativo aqui no Instituto, anterior a mim, graças a Deus, mas que foi um apontamento do conselho passado de que um ex-diretor acabou preenchendo vagas pelo concurso, utilizando todos. Então, nós aproveitamos a legislação com o apontamento, inclusive, do Ministério Público, que acompanhou todo o processo de desenvolvimento do plano de cargos, carreiras e vencimentos, fez questionamentos, acompanhou na Câmara, nós extinguimos essas funções. Então, hoje o que nós temos são as 28 funções ocupadas dentro do Instituto. Com o concurso vigente, se houver a necessidade de aumento do quadro de servidores, nada impede que a gente peça a inclusão ou a alteração ou aumento do número de vagas, né, em especial de agentes e analistas previdenciários, por necessidade do Instituto. Hoje, acho que o quadro de servidores que nós temos é mais do que suficiente, não vemos essa necessidade em proteção do que pode acontecer, principalmente por conta dos anseios políticos que acontecem no município, já que esse ano é ano eleitoral. Por segurança, nós extinguimos aquelas vagas que não haviam realmente necessidade, em especial as da perícia, porque elas têm que ser transferidas enquanto operacional, e a folha de pagamento já foi para a prefeitura, aproveitando a troca de secretário de recursos humanos, acabou atrasando um pouquinho as nossas demandas em relação ao convênio, mas o gabinete assumiu esse processo e a gente continua negociando o convênio
sobre o custeio da folha de pagamento da perícia, que foi uma observação que a Sandra fez na reunião passada. Ok? Alguma dúvida? Não, respondido. Na verdade, o meu questionamento foi, na verdade, uma preocupação de ter sido ofertado no edital, e que eu não me lembrava, 2 vagas e só ter sido chamado um servidor. E aí a gente poderia ter complicação nessa situação. Perfeito, não. Houve oferta de uma vaga apenas, e antes até de a gente fazer isso, nós analisamos juridicamente para ver se não teríamos problema. Não, perfeito, ótimo. Eu nem estou querendo que aumente o quadro, não é isso. A preocupação era para não ter problema jurídico. E só alertando, eu sei que teve a troca do secretário de RH, mas eu acho que a gente precisa ficar um pouco atento, porque se a prefeitura também resolver que não vai firmar o convênio com a Pauliprev para abarcar os servidores da perícia, nós vamos ter um problema. E eu já levantei isso na reunião passada, justamente por saber que poderia não acontecer, né? Claro que eu estou aqui na torcida para que a prefeitura cumpra com a palavra de honrar com esse compromisso que fez, de abarcar esses servidores, óbvio, mas a gente precisa ficar um pouco atenta nisso, porque pode ser que eles desistam, né? Eu particularmente falando, como eu disse, até por conta dessa inconstância no RH, eu tratei na semana passada, ainda em relação a isso com o gabinete, mandei uma minuta, inclusive, uma proposta de minuta que já está em análise jurídica pela prefeitura. Eu hoje não vejo muitas preocupações em relação a isso, não só pela participação, né, que nós temos, mas também pela necessidade do próprio DIMOP, que o Paulinho está aí, ele pode falar com mais propriedade das necessidades, porque a prefeitura não tem os servidores capacitados, como o Paulinho já falou na última reunião. Então, eu não vejo muita perspectiva de que isso não aconteça, até porque, em último caso, se for necessário, nós simplesmente deixamos de assumir a parte operacional, porque a obrigação é da prefeitura. Então, não vejo muito problema em relação a isso, e aí também não vejo qualquer possibilidade hoje de que isso seja descumprido. Eu acho que nos próximos meses aí a gente resolve o problema. Estou dizendo meses porque a gente não sabe como vai ser o andamento da pandemia, né? A prefeitura está se reorganizando em relação a uma série de processos, mas não tenho muito essa preocupação hoje não. Acho que a gente está caminhando para resolver essa pendência também, ok? Tá bom, ótimo, obrigada. Paiva. Bom, primeiro eram 2 dúvidas e uma constatação. Uma das dúvidas até já foi respondida aí pelo Bruno, que eu tinha visto os mesmos valores que você, e ficou bem claro para mim que são parcelas, né? Então, eles provavelmente, se não houver compensação, provavelmente não aparecerão com o mesmo valor constantemente. Isso. A segunda dúvida é o seguinte: se não me falha a memória, desde novembro que os auxílios doença seriam de responsabilidade do município, né? Esses valores serão tratados para a gente nos relatórios gerenciais, eles serão incluídos naquela dívida patronal e no parcelamento, ou eles vão ser tratados de forma diferente? Serão dívidas apontadas diferente nos nossos relatórios. E a constatação, aí viria de encontro a dar os parabéns aí para vocês, porque mostra uma competência extrema de vocês, que até janeiro, antes da pandemia, os nossos resultados, e isso é bom observar, porque as pessoas que vão assistir vêm, têm mania de interpretar como querem, que nem disse a Sandra uma hora aí, que a gente é responsável pelo que escreve, os outros pelo o que entendem. Ao meu ver, assim, a gente teve resultados positivos até antes da pandemia. Nessa fase de pandemia, com certeza irão aparecer resultados que não serão satisfatórios para nós. Então eu queria dar os parabéns e já deixar alertado para as pessoas que vão ver os próximos relatórios que é natural que isso vá acontecer. Isso, falando isso, pessoal. Então, obrigado aí pela pergunta, Eric. Em relação ao auxílio-doença, né, acho que tem duas respostas, eu vou falar uma parte que o André acho que complementa, mas os dados, né, até março, eles estão saindo da nossa folha de pagamento, né, então a gente está fazendo esse pagamento, lembrando que o registro dessa despesa, ele está sendo contabilizado como despesa extra-orçamentária. Por quê? Porque, na verdade, como a emenda constitucional, ela previu que o auxílio-doença ele ficaria a cargo dos entes, né,
como operacionalmente você tem um tempo para você implementar isso, você precisa alterar a lei orçamentária, você precisa criar essa estrutura de pagamento para você fazer essa transferência, num primeiro momento, você realmente, ele continuou com a gente e a gente vem trazendo essas informações no relatório, né? Mas já deixar claro inicialmente que, do ponto de vista orçamentário, isso já foi registrado como um gasto extra-orçamentário e já mostra que a gente já considerava, né, que os efeitos, né, de fato, em termos de direito, caberia ao ente e não à Pauliprev, né? E aí, aproveitando, e depois antes de passar para o André, realmente, em relação aos investimentos, a gente sim vai sentir principalmente em março, né? Qualquer instituição, qualquer RPPS, qualquer fundo de pensão vai sentir uma redução na carteira, isso é inevitável, porque é uma questão sistêmica, né? E como a gente até estudou, vocês viram, quando a gente estava estudando CPA 10, nos cursos que nós fizemos, né? Existem riscos, vários tipos de risco, né? Tem risco de crédito, de liquidez, existe o risco de mercado e também aquele risco sistêmico, né? Então, o risco sistêmico, na verdade, ele não está associado a nenhum fundamento, diferente de outros riscos que são mensuráveis, né? Então, esse tipo de variação, infelizmente, ele é explicado por conta de uma pandemia que não estava prevista há alguns meses por nenhum dos principais analistas econômicos, nenhum governo, nenhum banco central. Mas isso a gente reitera, não só nos nossos relatórios, como nas apresentações de conjuntura que o Douglas faz e também no nosso relatório do Comitê de Investimentos. A gente sempre deixa isso bem claro e bem transparente e também disponível para os servidores acessarem a qualquer momento. E acho que o André vai complementar a questão do auxílio-doença. Bom, em relação ao auxílio-doença, o Bruno já explicou que contabilmente isso já está tudo parametrizado, como a Secretaria do Tesouro Nacional. Ela mudou as rúbricas orçamentárias, isso da nossa conta, entra na conta do município, o município assume isso como agora um auxílio por incapacidade temporária, e no nosso caso ela passa a ser uma despesa extra-orçamentária, porque depois os valores nos repassados, eles vão entrar como uma receita extra-orçamentária para que contabilmente a gente feche o nosso balanço. Para vocês saberem, a prefeitura assumiu todas as, em que pese que existem correntes divergentes, em que poderia ser assumido só a partir de 31 de julho, a negociação já está fechada e a prefeitura assumiu proporcional a partir de 13 de novembro. Nós já encaminhamos as primeiras contas, a prefeitura tem empenhado hoje R$1.073.000, né, em favor do Pauliprev, que é em relação às despesas com o nosso auxílio-doença dos meses de novembro e dezembro. Não efetivou o pagamento ainda por conta da pandemia, então o fluxo financeiro da prefeitura está complicado, mas esses valores estão empenhados, havendo recursos, o município vai nos pagar. Resta agora nós conciliarmos os valores, isso às vezes demora um pouquinho, até uns 30 dias, porque após o fechamento das folhas de auxílio-doença, surgem aqueles casos atrasados, protocolizados, em que geram folhas complementares. Isso também já está certo, até o final desse mês, já pactuei com o secretário de Finanças, estaremos encaminhando esses valores também, cobrando o proporcional do 13º salário, as folhas de janeiro, fevereiro e março, e mais as eventuais complementares. Isso deve dar algo em torno de mais R$1.700.000, em que o município recebendo, e já tem previsão orçamentária, ele autoriza e empenha, e assim que tiver o recurso disponível, você passa. Então, Eric, isso não vai entrar como dívida previdenciária e não vai ser passível de parcelamento. Hoje, se essa pandemia perdurar e se os recursos do município caírem muito, né, se reduzirem muito, essa situação pode ser que seja passível do novo parcelamento, assim como outros débitos que a prefeitura tem com a gente ainda continua discutindo, que é o caso das aposentadorias anuladas dos guardas. A gente continua em negociação com a prefeitura, é uma negociação bem enrolada, porque demanda de parâmetro jurídico, determinado por inconstitucionalidade de lei,
tem apontamentos do Tribunal de Contas, mas, enfim, esse tipo de situação, ele não seria uma despesa previdenciária também, seria uma despesa extra-previdenciária. Então, a gente poderia até parcelar, mas com outros parâmetros diferentes da lei que a gente aprovou recentemente. Então, tudo isso está em negociação. O que atrapalhou bastante a gente agora nesse período foi a pandemia, porque com a queda de arrecadação da prefeitura, os valores que eles eventualmente pensavam ter disponíveis para nos repassar, além dos repasses normais, eles acabaram sendo prejudicados. Por quê? Um dos compromissos que o gabinete assume com a gente agora, já no momento da pandemia, é que, a não ser que aconteça uma catástrofe, eles não pretendem atrasar os repasses da contribuição patronal e nem do aporte, para não criar aquela situação que nós passamos no passado, e que isso também pode trazer problemas para a prefeitura, embora para nós, enquanto instituição financeira, que cuida do dinheiro do servidor, né, embora não sejamos financeiros, sejamos previdenciários, pensando com a ótica financeira, se o município atrasar é até bom, porque o que a gente recebe de multa e IPCA mais 0,5%, que é a nossa meta atuarial, é um investimento que a gente está procurando no mercado e não está achando. Então, mas isso tudo está parametrizado, então, assim, são casos distintos, com valores tratados de maneiras distintas, mas que todos em negociação e que eu acredito que, passada a fase de pandemia, a gente resolve todas essas equalizações financeiras para que o município possa nos repassar nos prazos adequados. O importante é que 1/3 desse valor já está empenhado, ou seja, nos garante orçamentariamente que a prefeitura tem a intenção de pagar. Muito bem, respondido. Nara. Abre o som, Nara. Realmente, tinha esquecido de abrir os pontos. Ô, Sandra, você fez a minha pergunta, que eu ia perguntar do sistema contábil, né? Porque já fiquei feliz que a gente vai ter mais uma economia aí de quase 5 mil por mês, então é maravilhoso isso, né? Aí agora eu vou começar as outras perguntas que sobraram. Na verdade, eu vou começar por um pedido. Bruno, você adora a cor azul? Azul, lilás? Porque eu tenho dificuldade, porque os tons são muito parecidos. A hora de visualizar a tabela, eu fico um pouco confusa. Será que dá para trabalhar com cores mais fortes, de maior destaque? Brincando assim, porque eu senti essa dificuldade um pouquinho de visualização, tá? Das cores que são muito assim, parecidas, não resisti. Mas você gosta da cor azul? Eu acho que eu gosto, né? Porque a gente faz no automático, né? Então deve estar no sangue aí. Eu percebi, a gente tem todos os tons de azul. Eu falei, nossa! Bruno, tá tudo bem, eu adoro azul, tá ótimo, adoro azul, minha cor preferida, tá tudo bem. Eu também gosto, mas foi uma dificuldade visual mesmo, deu uma atrapalhadinha. Agora, depois da brincadeira, eu queria perguntar em relação aos repasses, né? Repasses não, as receitas. Eu percebi que teve uma queda ali na contribuição patronal, da prefeitura, Câmara, nos segurados também, né? Que é Câmara, pensionista, ativos. Essa queda, inicialmente, ela dá uma diferença aí, a grosso modo, acho que de uns 330 mil, né? E aí o que eu fiquei pensando, falei, será que está ligada a questão das novas aposentadorias? Porque a gente teve 14 novas aposentadorias, mas se fosse isso, significaria que cada servidor ali equivaleria a 23.500. Eu falei, não, então assim, é uma conta de padaria mesmo. Você consegue ter ideia se realmente é só a questão das novas aposentadorias, o que está fazendo essa queda? Porque esse mês eu achei ela mais significativa que nos outros, assim, me chamou a atenção, né? Se a gente tem como monitorar os motivos. Não, eu estou falando aqui da contribuição mesmo, que aqui diminuiu, né? Então, Nara, nesse caso, só para explicar, né? Esse montante, ele é diretamente proporcional ao número de segurados ativos, né? Ao número de servidores estatutários, né? Eu não vou ter de cabeça agora, mas eu posso fazer esse levantamento mais detalhado para você e depois eu respondo para todos por e-mail.
Mas, realmente, o valor está atrelado ao número de segurados. Então, quando a gente vê lá, provavelmente, prefeitura, segurados estatutários, algo em torno de 4 mil, mais ou menos, né? 4.100, esse número varia. Mas é a partir desse número que a gente tem tanto a contribuição dos segurados, quanto a contribuição patronal, e ambas reduziram, né? Eu vou comparar os 2 meses, porque a gente recebe, todo mês a gente recebe tanto as guias com esses valores, quanto a relação de servidores constante, né? E aí a gente pode verificar se realmente essa variação é pelo número maior de aposentadorias, ou se tem algum outro motivo, né? Mas aí eu faço esse levantamento bem específico e aí eu respondo por e-mail para vocês. Não só para você, mas para todos. O André quer comentar uma coisa também. Tem outros aspectos que influenciam nas contribuições, quer sejam do segurado, quer seja patronal, isso vale para qualquer ente, tá? Os nossos 3 contribuintes, Pauliprev, Câmara e Prefeitura. Muitas variações que acontecem por conta da incidência sobre a base previdenciária. Por exemplo, nós temos uns períodos em que nós temos, pegando janeiro e fevereiro, fevereiro é um mês mais curto, naturalmente ele é mais curto, e nós temos o carnaval. Então, assim, vamos somar que ele tem aí, contando o carnaval e mais por ser um mês curto, 7 dias a menos. A prefeitura, ela incide a contribuição previdenciária sobre hora extra hoje, que é uma discussão que existe. Ou seja, em um mês que você faz mais hora extra, você vai ter uma base contributiva maior. Quando você faz menos hora extra, você tem uma base contributiva menor. Então, essas variações, elas sempre acontecem, não tem um valor fixo. As aposentadorias, elas influenciam também, mas elas influenciam num montante bem menor, porque o que acontece? Você concede a aposentadoria e o servidor ele só vai contribuir previdenciariamente a partir do teto do INSS, que esse ano é R$ 6.101. Mas a incidência, a variação que ele causa nesse tipo de contribuição, ela é insignificante em relação à totalidade. Então, se você pega um município, por exemplo, em um momento de pandemia, em que você tem uma redução dos seus quadros ativos, você tem mais gente em casa, você tem pessoas revezando, você tem uma diminuição do seu quadro no trabalho normal, você tem uma tendência a, naquele quadro, ter uma redução do horário de trabalho e, consequentemente, na realização das horas extras. Em contrapartida, você tem um aumento do pessoal da linha de frente, que nem todo mundo recebe tudo aquilo que faz. Então, essas variações, elas acabam impactando nas contribuições vertidas ao Pauliprev. Nós temos os profissionais que saem, os profissionais que chegam. Então, essas variações, elas sempre vão acontecer. O que a gente tem que ficar preocupado é se for uma variação muito significativa. Variações de R$100 mil de um mês para o outro, pelo universo de servidores que nós temos segurados, e hoje, considerando os ativos, contribuintes e inativos, a gente vai beirar em torno de R$6 mil, elas acabam sendo normais, né, de um mês para o outro, principalmente se a gente considerar o mês de fevereiro, que é um mês curto, né, a nível de trabalho. Lembrando que nós temos categorias que fazem muitas horas extras. Nós temos os profissionais da saúde, os profissionais da segurança que fazem muita hora extra. Lembrando também que a educação, que ela contribui sobre as jornadas suplementares e complementares, esse ano a situação está complicada, ela está complexa. Então, tudo isso causa uma incidência menor, né, na base contributiva desses servidores, porque, naturalmente, os seus salários diminuem. Ou seja, tem uma série de variantes que não necessariamente apenas o número de aposentadorias concedidas. Deu para entender mais ou menos, Naninha? Sim, eu tinha até esquecido, né, que a gente não está tendo hora extra, porque está todo mundo em isolamento, né, então passou mesmo desapercebido, eu acho que esse deve ser um dos motivos, mas eu também acho interessante a gente, então, criar um mecanismo de monitorar um pouquinho, porque começa a ser preocupante quando você fala, se prosseguir caindo 330 mil cada mês, vai chegar um momento que
a gente pode vir a ter um problema. Então, criar um mecanismo mesmo aí de acompanhar, ver mais, né? Eu acho que fica interessante, sim. Essa era uma dúvida, e eu tenho mais algumas aqui, eu vou colocar. Nara, Oi. só para complementar, vocês estão deixando de fazer as horas extras, mas lembrando que o relatório gerencial é janeiro e fevereiro, então não tinha ainda isolamento, tá? Só para não se perder aí o raciocínio. Sim. Mas, lembrando que tem férias, janeiro é um mês mais pesado, porque as férias da educação, a maioria dos servidores saem de férias em janeiro, e fevereiro, esse ano, teve 10 dias no final, viu, André? Que emendou carnaval com o aniversário da cidade. Então, foram, se não me engano, 5 dias úteis, uma semana inteira parado, fevereiro. Deu, em média, 10 dias aí parado. Então, só para completar o raciocínio. Desculpa, pode ir, Nara. Não, mas foi bom que você falou, que é janeiro e fevereiro. Acho que você vai clareando ainda mais a dúvida, pensando. Outra dúvida que eu fiquei aqui, quando fala das gozas, né, do que estão aguardando o julgamento de recurso ordinário. Eu sempre fico em dúvida que o tribunal é meio complicado, mas não tem prazo, né, para uma resposta. E no outro caso também, né, quando foi enviadas as informações, também se tem algum prazo de retorno? Na verdade, essa tabela aqui de processos, o que acontece? Esse controle, ele é alimentado pelo nosso jurídico, né, pelos analistas que trabalham lá, principalmente junto com os procuradores, né. Então, essa estatística, se você comparar com os relatórios anteriores, ela não varia muito, né. O número total de processos sempre está ali em torno de 235, que são processos que já existiam, né, e que, vez ou outra, eles mudam de estágio, né, mas como você não tem um prazo, é difícil de mensurar isso, a gente trabalha mais atualizando essas informações, né, então eu busco esse controle que eles fazem para ver a situação que está em termos da situação processual e qual que é a origem dos processos, né, que a maior parte são os mesmos assuntos, que é conhecimento, né, dos segurados, de vocês, mas que a gente deixa registrado apenas como uma forma de transparência, né, porque é uma forma, pelo menos, de contabilizar o número de processos e de entender a natureza de cada um, né, mas realmente, se você olhar os relatórios, eles não variam muito, porque você não tem mudanças drásticas de um período para outro, assim, né, pelo menos no curto prazo, né. E aí, assim, a última pergunta que eu tinha era sobre a questão que ainda no quadro de funcionários, quando a gente coloca lá, a gente fala, a gente tem um cedido e ainda temos uma indicação, como está colocado, do executivo, né. E, assim, no aspecto da legalidade, quando a gente discutiu isso lá atrás, eu lembro que estava certo, né, a gente teve um cedido, mas agora, com a aproximação do período eleitoral, me surgiu aquela preocupação, mais no sentido de que o fato da gente ainda ter uma indicação do executivo dentro do nosso quadro, como que fica? Porque eu comecei a ficar preocupada com essa questão, assim, né? Porque está como indicação mesmo. Mas, Nara, é a indicação do presidente do instituto, não da prefeitura. Não, está como indicação do executivo. Mas não, deve foi erro de sigla, então, ou eu enxerguei mal. Eu acho que sim, porque, na verdade, quem indica os diretores é o presidente. Pode ser o conselho, né? Eu vi como enxerguei a mesma sigla. Não, Nara, eu li aqui. É que eu escrevi assim, ó. Tá. O organograma da Pauliprev, ele discrimina a lotação de cada um dos servidores, bem como os membros do Conselho Administrativo e Fiscal eleitos e indicados pelo Poder Executivo e Legislativo. Então, essa citação que eu faço é em relação à composição do Conselho, né? Nós temos servidores que são membros que são eleitos, né? E alguns membros que são indicados conforme a lei, né? Então, essa parte do indicado é mais essa menção à composição do Conselho, né? Não, no quadro de funcionários... Mas isso, não, só para justificar onde você leu isso. Isso, porque no quadro de funcionários, a gente tem um funcionário cedido pela prefeitura para a gente, né? Lembrando que essa cessão, né, ainda que tenha sido feito
o concurso público, né, ela está amparada por uma legislação, né, que fez essa previsão, não só do servidor que está cedido atualmente, como de outros que já foram cedidos e já regressaram, né. Nesse caso especificamente, a gente tinha uma necessidade de ter uma pessoa ali operando a parte de folha de pagamento, não só pelas especificidades, mas também pela complexidade, também pelo treinamento, né. E o próprio Progestão, acho que aponta, né, que pelo menos um servidor deva ser cedido pela municipalidade, né, pelo menos um servidor cedido, e então, na verdade, não teria um problema, assim, de imediato, né, ainda que isso pode ser questionado em algum momento, né, por vocês, por alguma pessoa, mas essa sessão em si, ela tem amparo legal, né, e ela foi mantida até então, até pela complexidade do serviço que era feito, né. Acho que era basicamente... A pergunta era essa mesmo, porque até tudo bem, cedido a gente já tinha conversado, mas assim, a palavra, o termo mesmo, a indicação do executivo para algumas situações, ela incomoda. Mas é do conselho. Mas os membros do conselho estão Não, Sandra, não estou falando do conselho fiscal administrativo, estou falando do quadro de funcionários no campo. Nós temos os 3 diretores e um dos diretores do lado, a sigla ainda fica essa. Então, assim, a gente tem que ou trocar a sigla ou repensar, entendeu? Ainda está. Ou troca a sigla, ou repensa como que fica, aí continua com essa tecnologia. E aí a gente está próximo a um período eleitoral, né? Entendi o que ela falou. Você está falando Isso. Você está falando do organograma, né? Aí isso pode criar um mau entendimento. Entendi. Não, isso aí é igual você falou, a gente troca, pensa outra forma de colocar, porque, na verdade, o organograma é só para, na página seguinte, né? Ele tem lá os quadros, tem conselheiros, né, diretor-presidente, diretorias, né, e a gente coloca, né, mas na verdade é mais uma menção, mas assim, o amparo disso, ele é legal, né, e também uma indicação do próprio, uma confiança do diretor-presidente, que também é referenciada pelos membros do conselho, mas essa parte da forma com que está escrita, a gente pode mexer nisso só para tirar dúvida. Da presidência, enfim, né, do instituto, de outra maneira. Agora eu enxerguei aqui. Você entendeu? Ficou no mesmo contexto, como se fosse indicado do Conselho Fiscal do Administrativo do Executivo. Aí dá o mesmo... Tá, joia. Não, a gente muda isso. Pode deixar. A questão mais de organizar e arrumar. Acho que de ponto era mais isso assim, que eu observei. Assim. Tranquilo. Tá certo. Mais alguma dúvida? Eu acho que a colocação eu acho que foi um erro de colocação da mesmo. Apesar que nós temos que na 69 diz que o diretor-presidente indica o nome e passa pelo crivo do conselho administrativo. Mas eu acho que a diretora previdenciária está... Eu acho que o time que está ganhando, a gente não mexe, mas fica a critério, né, de todo mundo. Mas alguém tem alguma coisa do relatório gerencial para perguntar? Não? Mais alguma coisa que alguém queira colocar antes de encerrarmos? Não? Tudo certo? Então, primeiro, Bruno, muito obrigada pelas informações prestadas, pela sua disponibilidade, pela forma com que você didaticamente nos apresenta, que é muito boa. Parabéns para os dois aí que estão a quase 1 metro de distância, mas estão devidamente protegidos de máscara. Muito bem, é isso aí. E muito obrigada a todos pela participação. Encerrando mais uma reunião do Conselho Administrativo dessa noite. Obrigada a todos, muito boa noite. Fiquem bem.